Olá, meu nome é Alexander e eu vou apresentar um vídeo seminário sobre a transdução auditiva, que é o caminho percorrido pelas ondas sonoras desde a captação na orelha, passando por estruturas no ouvido, até a conversão em sinais elétricos no ouvido interno em direção ao córtex auditivo. A audição é o sentido responsável pela captação de vibrações sonoras e posterior interpretação dos sons no córtex auditivo. A recepção dos estímulos sonoros ocorre nos ouvidos, que são divididos em três regiões: ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno. Os ouvidos são considerados mecanoreceptores, porque os estímulos sonoros são passados através de estímulos mecânicos, na forma de vibrações das moléculas de ar que chegam até a orelha. As regiões responsáveis pela captação dessas vibrações são os ouvidos externo e médio. O ouvido externo é composto pela orelha e pelo canal auditivo, que compõe o trajeto por onde as vibrações sonoras percorrem até alcançar o tímpano, no ouvido médio. O tímpano é uma membrana em forma de concha que vibra de acordo com as vibrações recebidas pelo ar e as suas frequências. No ouvido médio, as vibrações são transmitidas do tímpano até um conjunto composto por 3 ossículos, proporcionando a vibração do conjunto de ossos. Os ossículos são o martelo, a bigorna e o estribo. A vibração passa por esses 3 ossículos até o ouvido interno. O ouvido interno é formado pelo órgão labirinto, um órgão delgado composto por canais semicirculares, por uma estrutura chamada de vestíbulo e uma região em forma de espiral ou caracol, chamada de cóclea. O labirinto é cheio de um líquido em seu interior, conhecido como perilinfa. Os canais semicirculares estão dispostos nas 3 dimensões, e o vestíbulo se encontra posicionado entre os canais semicirculares e a cóclea, e é formado por 2 vesículas, o utrículo e o sacro. Essas estruturas formam o labirinto exterior e estão diretamente relacionados com a propriocepção. Antes de chegar ao ouvido interno, o estímulo sonoro passa pelo martelo, depois pela bigorna e por último no estribo. A base do estribo vibra uma região membranosa do labirinto, chamada de janela oval. Abaixo da janela oval, há outra estrutura membranosa, a janela redonda. As vibrações partem da janela oval para a perilinfa e são levadas até a cóclea. As janelas oval e redonda permitem a passagem da vibração no interior do líquido, já que o labirinto é uma estrutura óssea e rígida. Essas membranas permitem que as ondas percorram toda a cóclea e voltem sem aumentar muito a pressão. Dessa forma, as janelas oval e redonda permitem o rompimento da inércia da perilinfa. A cóclea é formada por 3 dutos, chamados de duto vestibular, duto timpânico e duto coclear. As vibrações passam primeiro pelo duto vestibular e depois seguem um caminho oposto pelo duto timpânico, até a janela redonda. O duto coclear está localizado entre os 2 dutos. O duto coclear é cheio por um líquido chamado de endolinfa e recebe a vibração da perilinfa, que vem dos dutos vestibular e timpânico, devido à presença de membranas flexíveis entre esses dutos, as lâminas basais e vestibular de Reissner. A lâmina basilar delimita a base do duto coclear, enquanto que a face superior é delimitada pela membrana vestibular de Reissner. Essas membranas permitem a passagem das vibrações e, consequentemente, a vibração da perilinfa no interior do duto coclear. No duto coclear são encontradas células sensoriais receptoras de estímulos sonoros, formando um órgão espiral, também conhecido como órgão de Corte. É nessa estrutura que se originam sinais elétricos enviados até o córtex auditivo, decorrente da vibração das membranas basilar e vestibular. A transdução do sinal se inicia com a vibração do órgão de corte, causada pelo líquido no interior dos dutos vestibular e timpânico. As células sensoriais do órgão de corte são chamadas de células ciliares, porque apresentam pequenos cílios na sua região superior, que são movimentados com a vibração do líquido. O movimento desses pequenos cílios disparam sinais elétricos das células ciliares, que serão levados até o cérebro através do nervo vestíbulo coclear, também conhecido como nervo auditivo ou nervo coclear, e posteriormente interpretada pelo cérebro, transformando esses sinais em sensação sonora.
sinal desencadeado pelo movimento dos cílios é consequência da abertura de canais de íons nas células ciliadas. A curvatura de um cílio por tempo suficiente acarreta na abertura de cílios vizinhos, devido à presença de conexões laterais que unem os cílios. Quando a vibração é percebida, um cílio desliza sobre o cílio vizinho, proporcionando a abertura de canais de íons. A abertura dos canais leva à entrada principalmente de cálcio e potássio. Esse influxo permite que as membranas das células ciliadas sejam despolarizadas, levando à transdução do sinal elétrico decorrente da curvatura dos cílios. O sinal é dessa forma finalmente enviado ao cérebro. As células ciliadas são extremamente sensíveis a diversos ruídos no ambiente. Podem perceber desde sons de dimensão atômica até o som de uma orquestra. Entretanto, não respondemos a todos esses estímulos, e ainda assim conseguimos ouvir sons coerentes no meio de infinitos ruídos no ambiente. Esse fenômeno é explicado pela capacidade de reagir apenas a sons específicos. Áreas específicas na membrana do duto coclear vibram em resposta a diferentes frequências. Por exemplo, algumas áreas são sintonizadas para responder a baixas frequências, enquanto outras são sintonizadas apenas em altas frequências. Das células ciliares, o sinal parte do nervo auditivo, composto por milhares de fibras, através de seus axônios, até os núcleos cocleares, que constituem as primeiras estruturas auditivas centrais do córtex auditivo. A partir daí, o sinal é processado e interpretado.